E um vagabundo que nem você vem aqui vagabundo falar... é você. Porque Então vai se comunista fuder que eu tem que não ser vou debater tratado com dessa você. forma. Você conhece a lei de privatizações? Você conhece a lei de contrato de eficiência? Você já parou pra ler? Não. Então como é que você opina no tema, cara? Cara, você fez essa afirmação de que o governo Lula é de direita. Não só o Lula, você, o PSTU, o PSOL, o Trabalho, toda essa gama de pessoas que dizem que são de esquerda, na verdade são de direita, porque na hora de fazer o discurso para a massa, para iludir a massa, eles são de esquerda. Então você concordou que o Lula é de direita, então? Não, o Lula você é. De direita? De direita, sabe por quê? Porque é o seguinte, vocês fazem um discurso de esquerda para a massa, mas na hora de usufruir dos benefícios, vocês usufruem dos benefícios da direita. Eu fiquei 36 anos, 34 anos na esquerda, e todas as aglomerações de esquerda que você fala, eu conheço, militei junto, movimentos sindicais do caramba. Todos que fazem esse mesmo discurso que você faz e que está levando uma molecada aí pro buraco, você está entendendo? Qual discurso? Esse discurso socialista hipócrita que não existe. Porque se você fosse socialista, você ia lá para a Coreia do Norte. Paga minha passagem Então que vai lá, porque o cara que tentou progredir lá, eu vi um vídeo seu que você fala, porque o socialismo dá oportunidade. Vai lá, o cara que tentou ter oportunidade lá foi morto. Por que não vai para Cuba? Cara, o pessoal tá passando fome. Ou vai lá para a China, onde as pessoas moram em Por que caixão. você não vai para os Estados Unidos, então? Você Você está aqui no Brasil. Não, porque eu sou brasileiro, eu defendo também. o Brasil. Eu também, cara. Certo? Mas então, o seu discurso de que o socialismo não funciona, irmão. Sabe por quê? Ele só funciona para pessoas que nem você, que quando chegar numa certa etapa, que nem a maioria que está em todos os partidos de esquerda, como também de direita, só que a direita assume o papel dela capitalista. Você está entendendo? Quando começa a usufruir do benefício, aí o discurso é para os outros, não para ele. Vou dar um exemplo, o Racionais MCs, que eu conheço desde que o produtor deles trabalhou lá na gráfica dele de Cardoso, certo? Fazia uma música de periferia para a revolução, e os caras, hoje mas menos recalque. Por quê? Porque o dinheiro consome vocês. O discurso de vocês é para se apropriar de espaços para poder se dar bem com a maioria hoje das lideranças do Lula de todos agora os o meu partidos. não é. Lógico que é, irmão. Por que é? O que você fez de efetivo nas suas comunidades? De trabalho social? Quantos moleques você recupera lá da drogadição escambau com todo esse paradigma que você apresenta? Muitos. De sociólogo? A maioria está na FEBEM, que eu trabalhei lá na FEBEM 27 eu também anos, irmão. Trabalho na Fundação Casa, Você trabalha na Fundação Casa? Bom, atualmente trabalho como palestrante, oficineiro, pretendo entrar como professor, mas eu trabalhar no lugar do funcionário. Vai lá trabalhar no lugar do funcionário que fica na rebelião. Tá acabando com a sociologia, né? Vai lá ficar com o funcionário que fica na rebelião, que essa molecada que vem da drogadição, essas músicas que vocês apoiam dessas porra desses funk aí, você entendeu? Que incentiva, taca a bebida nela, taca a pica e depois joga na rua, que empurra a molecada, a meninada pra prostituição. O que isso tem a ver com o governo Lula? O que isso tem a ver com tudo, o tema que eu trouxe? Porque ele fala que é socialista, que isso ele não fala que ele é socialista, o Lula falou que ele é liberal. Não, ele fala. Podem pesquisar aí, ó, o Lula falou, Dilma é muito mais de esquerda que eu sou liberal. Vocês têm um discurso no primeiro momento, mas depois que chega no pique, mano, vocês viram capitalista dos piores. Eu não vou virar nunca. Conheço um monte igual você. Falar de sistema, então. Na realidade, assim, eu acredito que a esquerda extrema seja contra o sistema também, pelo menos no discurso, mas a direita, de verdade, é contra o sistema. Quem não é contra o sistema é quem domina o Brasil, que é o centrão. Esse pessoal que fala que é centro-esquerda, que é centro-direita, essa turma é a favor do sistema. Então, eu como sou de direita, a gente é contra o sistema. Então, a gente quer bater no sistema de qualquer forma. Só para recapitular um pouquinho, você comentou que o Tarcísio e tal, taxou a gente agora a partir de pedágio, né, para vir de Guarulhos para cá. Por exemplo. A Via Dutra, ela é uma BR. Então, quem cedeu a concessão foi o governo federal. Então, tá certo que isso foi assinado durante o governo Bolsonaro. Não, o governo Lula está privatizando rodovias. Foi o governo Bolsonaro, só que quem podia acabar com isso era o governo Lula. Então, ele manteve. Sim, então, ele certeza. não está nem aí pro povo. Lula não é de direita porque o Lula, ele apoia o fim da família, ele já falou isso várias vezes. Fim da família? Ele já falou isso várias vezes. Ele falou, a gente tem que enfrentar esse discurso da família. Mas a esquerda defende o fim da família? Como assim a esquerda defende o fim da O família? Lula defende o fim da família. Não, mas eu falei que o Lula não é de conservador. esquerda, mas a esquerda defende o fim da família. A esquerda defende. Como a assim? esquerda defende. O movimento A gente LGBT... vai nascer de chocadeira agora. O movimento LGBT defende o fim da família tradicional. Eles defendem. Não, mas nem Existem todo vários movimento LGBT é de discursos. esquerda, pra começar. Mas eu tô dando um exemplo, tá? Então, Mas defende acabar com a família como? O Lula não defende a Acho que propriedade quem privada. expulsa o filho
LGBT ele de casa que é apoia contra a família, o né? movimento terrorista, que é o Movimento Sem Terra. Ele Não apoia apoia todos não, o esses MST movimentos. tá aí criticando o Lula que não está fazendo reforma Então, agrária. tá criticando por quê? Que não está Porque o desapropriando Lula tá terras. dentro do sistema. Exato. O Lula é um O Lula centro-esquerda. não Agora, tá falar que ele é de beneficiando o direita, MST. aí você já tá sendo A MST falou desonesto. recentemente que o Você governo... votou no Lula, certo? No segundo turno das eleições. eu votei criticamente. Mas votou. Mas esse ano eu não então, voto. Você votou num cara de direita, então? Infelizmente sim. Então. Porque o outro era de extrema direita. Eu vi um vídeo seu metendo pau no Geraldo Alckmin porque a sua escola acabou com a escola e tal. E você votou no Lula, que você está falando que é de direita, e você votou no Geraldo Alckmin. Muito desgosto. Então eles estão lá, uma parte por culpa de você e de pessoas iguais Pois a você. eu Que assim, acredito que ele é de muitos- direita, ele é isso, ele é aquilo, mas eu votei nele. Muitos Então, aqui assim, acho que devem ter votado no Ricardo Nunes e não queriam, né? Mas foi o que foi engolido ali, né? Depende. Foi obrigado. Tem muita gente que não votou. Sim, Tem com muita gente que certeza. não votou. Tanto que esse ano, agora, segundo agora turno, a eu partir vou do anular meu momento voto. que você vota num governo e depois fala assim, ele Existe é uma de direita. coisa chamada voto crítico, ele é o não não é sei o voto quê, por ele alinhamento é não sei o quê. ideológico, é voto Então, crítico. só que hoje o governo Lula, ele é muito mais nocivo do que foi o governo Bolsonaro com pandemia, com Não, guerra, aí com uma também série não. de coisas. Então traz os dados. Então Quais traz os dados, dados. por exemplo? O governo Bolsonaro foi o único governo desde 2000, lá desde o Lula, que entregou o Brasil com superávit. De 54 milhões. Então, a política do arcabouço é para ter superávit, é o que eu estava falando na pauta Mas o anterior. arcabouço, ele está Mas eu sendo não tô travado aqui toda para defender hora. o governo Lula, eu não quero Mas defender você o está Lula. aqui como um esquerdista contra bolsonaristas. Então, E automaticamente, também contra o você governo vai Lula. descer à esquerda. Você já foi assaltado alguma vez? Já. Já? Chamei a polícia, ela não veio. Mas chamou a polícia, E ela não veio. certo? Então tá. Na Se verdade, você não che- foi exatamente se- eu quem chamou. se Foi a você pessoa que chegar estava na comigo, sua que era uma casa- deputada estadual, inclusive chamou a PM Se e ela você não chegar veio. na sua casa, invadiram sua casa, machucaram sua família, fizeram qualquer coisa, você vai chamar quem? A polícia ou o Batman? Ai, meu Deus, Provavelmente esse você vai argumento chamar mais velho que a andar pra polícia, né? frente, Não, né? sim. Mas assim, sem a polícia, a gente não tem opção, isso aqui vai virar uma E desordem. com a polícia, está acontecendo o quê? Se chama, ela não vem. Mas aí são casos isolados. Não são São casos casos isolados. isolados. Eu já Comenta vi- aí eu você, já- se você, a polícia já recuperou alguma coisa que foi roubada Eu já de vi você. vários vídeos seus citando, inclusive, que a polícia é racista. Sim. Se você pegar uns dados aqui de São Paulo, 40% do contingente da polícia são negros e pardos. E? Se a gente pegar do Rio de Janeiro, mais da metade, mais de 50%. Ou seja, Os capitães o próprio do mato negro eram é negros. racista. Então, isso é racismo. Isso é racismo da sua parte. Não, eu falei Não? que os capitães do mato eram negros, eles eram as pessoas Então, que iam atrás mas das pessoas escravizadas o para que trazê-las que de volta o para a que escravidão. que o negro de E esquerda fala do negro de direita? Você é capitão do mato. É isso que o negro de esquerda fala do negro de direita. Eu não falo isso, Tá. eu falo da polícia, Você sim. é uma exceção. Porque a polícia surgiu dos capitães do mato. Se a gente for olhar historicamente, a formação da polícia militar é dos capitães do mato. Tá. De onde surgiu a rota, você sabe? Sei, a rota foi criada em 1970 pelo governo do estado de São Paulo, durante a ditadura militar, Por quê? inclusive, para Regime caçar militar. Por quê? para caçar e Por matar quê? guerrilheiros e fazer Por quê? chacinas nas O que favelas, que esses formando guerrilheiros esquadrões fizeram? da morte. Esses guerrilheiros Lutaram contra a invadiram, ditadura que esses vocês guerrilheiros defendem. invadiram o batalhão em Barueri, roubaram todas as armas, estavam assaltando Corretos. bancos, assaltando uma série de Corretíssimos. coisas, invadiram a sede do governo do estado. Corretíssimos. E o grupo Isso é ser contra o sistema. E o grupo quis criar, né? A polícia militar tinha que criar um grupo para combater esses guerrilheiros, treinados que por lutavam contra o Marighella, sistema e contra a ditadura. porque eles eram treinados por E formaram guerrilheiros esquadrões cubanos. das mortes nas periferias para matar Eles tinham que favelados. combater esses Os favelados guerrilheiros. para matar? Eu tô falando Não, de tinham que esquadrão combater da esses morte. guerrilheiros assaltantes Leiam de Rota bancos. 66, Inclusive a Caco Dilma Rousseff Barcelos. também estava lá, Pois é. roubando esses Na época fuzis. ela era bem melhor do que ela é hoje. Quem Pois dera é. ela tivesse Pois continuado é. revolucionária. Aí ela era o alto da esquerda nessa época, certo? Pois Só é. que então, aí esse grupo guerrilheiro de esquerda, ele vem, acaba com o Estado e tá tudo certo. A polícia tem que continuar com o revolvinho dela lá e ficar de boa. É isso que você prega, então? Não, eu prego que acabe com o Estado Se mesmo. eles ué. tivessem conseguido essa revolução, o Brasil já não existiria hoje. Não existiria Brasil. um outro Brasil. Não, Muito então, melhor, com certeza absoluta. Um Brasil Onde a comunista? polícia não mataria 6 mil pessoas Brasil por ano, comunista? sendo a maioria Um pretos Brasil- e um regime pardos, comunista? jovens, favelados, Teríamos aqui crianças, hoje um regime adolescentes. comunista. Não. Por isso os A gente estaria militares numa agiram transição bem. socialista. Os militares fizeram a melhor coisa do mundo naquela época. Torturando porque mulheres grávidas, eles colocando ratos nas recuperaram o vaginas Brasil. delas. Os militares recuperaram o Brasil nessa época. Tanto é que os dados falam que a época que o Brasil mais desigualdade evoluiu explodiu. foi durante o regime militar. A desigualdade explodindo Mas foi a época que o Brasil mais evoluiu. para os mais ricos, né? Para todo mundo. O Brasil Não. evoluiu, não foram os ricos que evoluíram. Não, foi para os mais ricos, sim.
você disse que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é a que mais mata. A segunda. A primeira é da Bahia, governada pelo Primeira PT, da Bahia. Bom, inclusive. eu acho que deveria matar mais, sabe por quê? Porque vagabundo faz mal pra O sociedade. menino Rian, de 4 anos, era um Não, vagabundo? não fala não, que eu não quero deixar você falar. O não. menino Quem tá Rian, falando de aqui sou 4 eu. anos, era um Comunista não vai vagabundo? ter voz enquanto eu estiver falando aqui. Vagabundo vai morrer menino sim, Rian, de igual 4 os anos, era um vagabundos do Rio de Janeiro. Se a polícia, você citou irregularidades da polícia, eu posso citar vários casos de vários policiais que foram mortos na mão de bandido. E um vagabundo que nem você vem aqui Vagabundo falar... é você. Você que é um vagabundo. Você tá Eu não tô falando mal te da xingando, polícia você não militar. vai me xingar, não, Eu tio. xingo sim, porque Então vai se comunista fuder, que tem eu que não ser vou tratado debater com dessa você. forma. Vai se fuder, Comunista seu tem que filho ser da tratado puta. igual vagabundo. Ataque pessoal não. Isso aqui não dá bom, ataque pessoal não. É que eu não consigo tolerar um cara que Então fala mal você da não vem polícia na aqui minha não, frente. filha da Me puta. escutem. Argumentos com o tema. Bom, o cidadão, então, aqui citou que a polícia militar do Estado de São Paulo é a segunda que mais mata. Repetindo a minha fala aqui, eu acho que deveria matar mais, porque muitos policiais são mortos na mão de bandidos que a morram esquerda mais. defende. Que morram mais policiais, que morram Você mais tá falando bandidos que a polícia você tem que matar defende. a criança de Bandidos 4 que anos de você- idade. Eu não acho que criança tem que morrer. A PM matou o Agora, menino Rian de 4 menor anos de de idade que idade. está portando fuzil tem que morrer Menino sim. de 4 anos estava portando arma? Fala pra mim. Você está citando casos isolados, assim Não é como caso tem isolado. casos de muitos policiais Vou pegar que são aqui pra você mortos vários em casos, confrontos. então, tá Eu posso bom? citar dados de policiais Bora que lá. morrem também. Policiais citar. morrem todos os dias. Inclusive, se você suicidam falou de muito ditadura mais do que militar. morrem. Eu quero fazer das palavras do Julinho, que esteve aqui Rian no da debate Silva, contra o comunista, 4 anos, e exaltar Agatha a memória Félix, do coronel 8 Carlos anos, Alberto Brilhante Eduardo Ustra, de Jesus, que infelizmente 10 só anos, torturou bandido. João Se tivesse Pedro, matado, 14 não anos, teria gente Marcos com a Vinícius, opinião desse 14 cara aqui, anos, igual o Marighella, Massacre que do está estampado na Paraisópolis, camiseta dele. Carlos Marighella, o terror da ditadura militar, Gustavo Cruz, 14 anos, Denis Henrique, 16 anos, Denis Guilherme, 16 anos, Marcos Paulo, 16 anos, e assim vai. Mulheres grávidas como Kathleen Romeu, o próprio pai do menino Rian, um homem com deficiência, foi morto pela PM lá em Santos, e por aí vai. Poderia citar muitos e muitos casos, mas vamos... Você acredita que o Alexandre de Moraes é de direita por quê? Bom, primeiro que o Alexandre de Moraes tem 35 anos de vida pública e a maioria das pessoas parece que conheceu ele de 6 anos para cá, de 8 anos para cá, mas ele tem uma longa trajetória que começou como promotor do Ministério Público nos anos 90, anos 2000 foi secretário da Justiça, foi presidente da antiga FEBEM, foi secretário da Segurança Pública, foi ministro do Temer, que foi quem indicou ele para o STF, inclusive quando o Temer indicou o Alexandre de Moraes para o STF, a bancada do PL votou a favor no Senado, a bancada do PT votou contra, a bancada do PL votou a favor. Toda a trajetória do Alexandre de Moraes nesses 35 anos foi associada com a direita, mas porque nos últimos 6 anos ele começou a fazer alguma oposição ao bolsonarismo, a galera tá achando que ele é de esquerda, mas ele nunca foi. Beleza, essa é a sua opinião. Primeiro que eu ouvi esse seu discurso, basicamente, esquece a parte de que tem as críticas ao Alexandre de Moraes, mas você basicamente trouxe que uma pessoa fez uma carreira na área jurídica e ela é de direita. Não, eu falei no governo também. Não. Ele foi secretário do Então governo. você só pode ser do governo que você defende. Você pode trabalhar no Deveria governo. ser o correto, né? É sério, se a pessoa é, por exemplo, de direita e ela tem uma baita de uma causa, por exemplo, em saneamento, né? Conhece muito do setor e ela tem algo a agregar para o governo de esquerda, ela não deveria participar? Eu não participaria. Mesmo que você pudesse contribuir para a população? De um governo que eu não apoio, não iria. Caramba, cara. Ué, Tudo bem. Mas então o grande ponto aqui é que eu tenho a sensação... apesar que eu não apoio nenhum governo, essa é a verdade, né? Enfim. Então aí fica muito fácil, cara. Aí é muito fácil, você só precisa bater. Que só bom, bater. é isso aí. Por isso que eu sou contra o sistema e vocês defendem. Então, mas aí é que está o grande ponto, exatamente, não muda nada. Claro que muda, a mobilização muda as coisas. Ele citou aqui, ele falou que lutou contra o Alexandre de Moraes, quando foi presidente da FEBEM, demitiu aí 1.700 trabalhadores que foram lá, lutaram, pressionaram e conseguiram reaver seus cargos, conseguiram indenizações. eu vou até- então vou- a luta pressiona os governos para mudarem as coisas. Não, calma que agora eu vou até mudar o tema, eu ia trazer a questão de juros aqui, que vocês fizeram um desserviço, mas agora eu tenho que trazer essa questão aqui que você está levantando. Então, qual é a proposta que você tem para a população? É o seguinte, pega uma galera que está insatisfeita com o sistema, enfia um monte de arma na mão dessa população que não tem treinamento militar, coloca essa população para bater de frente com um BOP, com exército, com CAC, com atirador, como é o meu caso, que eu atiro há 15 anos, né? Essa população é massacrada numa reação, e aí, por um sonho que o Chavoso tem, que a gente não sabe nem qual é a proposta que você tem, porque você não tem uma proposta. E eu te perguntei antes da questão dos princípios, e o grande ponto que eu queria conectar aquilo lá com o Lula, que agora eu trago conectando com você, é que o Lula ele só seguiu o princípio maquiavélico de que os fins justificam os meios, então, para poder tomar o poder, eu aceito fazer de tudo.
né? E ele aceitou fazer de tudo, só que aí depois foi corrompido, né? Ao menos teoricamente. Não estou acusando, não quero ser preso, né? Mas o grande ponto é, e se fosse você nesse lugar, você faria o quê? Você acabou de dizer que você não aceitaria uma ajuda de direita. Então você está dizendo que o Alexandre de Moraes ele era bom para contribuir com o governo, por isso que ele entrou aí? Não, eu estou dizendo que do que você trouxe não tem nenhuma informação que traga um fato que Não, ele é porque eu falei realmente resumido, é óbvio, né? Eu tenho páginas e páginas de argumentação aqui se você quiser que eu fale. Pô, mas né? você Mas podia é isso, trazer ele tem resumido toda uma justamente o trajetória. ponto. Vou falar. Ele tem, como eu disse antes, toda uma trajetória ligada a governos que são de direita, e é claro que vocês vão dizer que o governo Alckmin não foi de direita, né? Mas obviamente foi, inclusive a direita sempre defendeu o Alckmin. Claro, quando ele se juntou com o Lula, aí a galera começou a achar que ele era esquerdista. Mas se a gente analisa os 20 anos que o Alckmin passou governando São Paulo, total privatização a rodo de tudo. Foi... Pronto, ótimo. Vamos chegar nesse ponto aí que você trouxe agora, a privatização, e aí é a mesma linha dos juros. Cara, você conhece a lei de privatizações? Você conhece a lei de contrato de eficiência? Você já parou para ler? Não. Então como é que você opina no tema, cara? Eu só falei que ele fez privatizações. Eu tenho que ter lido essa lei específica para falar que ele fez privatizações? Para você criticar, você falou de uma forma como se você tivesse criticado. E você é a favor de privatizações? Não. Então, você não leu a lei. Mas não precisa ter lido. Antes dessa lei já existiam privatizações. Também não foi essa precisa lei ler. que inventou a privatização. Também não precisa entender como funciona a taxa de juros para falar as besteiras que você falou, cara. Eu falei o que nem fui eu que citei isso, foi outra pessoa Claro, aqui. você citou, você falou que o sistema defende o rentismo, não sei o quê. Não fui eu nem citei essa Não, palavra. você falou, volta Não, eu atrás. não falei. Pode voltar. Bom, quero citar aqui uma experiência que eu tive em uma escola pública em Campinas. Lá eu presenciei não só doutrina socialista da parte dos professores que estimulavam os alunos a sempre defenderem pautas de esquerda, mas como também cartazes LGBT que eu já fui para a direção porque saía arrancando os cartazes. E quando eu colava cartazes, por exemplo, com bandeira do Brasil, mensagens patrióticas, eles mandavam arrancar. Inclusive, Bandeira do Brasil mandava arrancar. mandava arrancar. Na minha escola, por exemplo, uma escola pública. Eu, por exemplo, uma Estadual? vez... Estadual. O governo Certa do vez, Tarcísio. na época era o Dória, né? Certa vez, Direita, mas enfim. certa vez, o que aconteceu lá na minha escola? Uma vereadora do PT foi com uma máscara mostrando o partido dela. Ela ia fazer, teoricamente, um discurso sobre feminismo na escola. Já está errado aí, porque não tem que falar sobre feminismo na escola. Aí eu fui com a camiseta do Bolsonaro. Eu falei, se ela está com uma camiseta de um partido, com uma máscara de um partido político, por que eu não posso ir com a minha camiseta? A diretora me chamou, falou, você vai tirar essa camiseta porque você está insultando a vereadora. Então, se ela me coagiu dessa forma, eu não deveria ter a minha liberdade de me posicionar também, já que tinha uma vereadora de um partido diferente do meu ali dentro? Então, isso, pelo menos no meu campo de visão, é uma doutrina. Porque ela está doutrinando os outros alunos a não pensarem da mesma forma que eu. Tá, e onde a USP entra nisso? Então, eu não citei a USP porque eu não sou daqui de São Ou as Paulo. universidades públicas em É geral. que se eu falar da Unicamp vai ficar muito repetitivo. Todo mundo aqui já citou, mas a Unicamp, por exemplo, é um reduto onde eu já fui lá dentro. Teve um cara que pegou um pedaço de madeira e foi pra cima de mim só porque eu tava com a camiseta do Ustra, que eu exaltei alguns minutos atrás aqui, por exemplo. Só porque eu tenho uma opinião diferente, o cara vai pegar um LED de madeira pra ir Só atrás porque de o mim? cara enfiava rato na vagina de mulher, né? Porra. Isso não é comprovado, mas tudo bem. Imagina. Enfim, se eu tivesse com a camiseta do Bolsonaro, por exemplo, que é um político da direita, ele ia fazer a mesma coisa. Ele ia fazer a mesma coisa. Como outras pessoas igual citaram aqui a Duda Campopiano, que tomou uma porrada na boca só porque é de direita.